Bom dia, amigos. 9 horas da manhã, dia 26 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa. Estou aqui para a gente dar continuidade ao estudo da obra O Poder do Agora, nessa obra magnífica, né, do autor Eckhart Tolle. E como eu já tinha comentado, né, na última live, a gente terminou o capítulo 1 do livro e a partir de hoje a gente vai dar início ao capítulo 2 desse livro. E nesse capítulo 2 a gente vai ver muitas das coisas que fazem parte da cultura budista, né, dentro dos ensinamentos do Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico. Ele foi um dos primeiros a falar com muita propriedade, com muita profundidade sobre a gente transcender o sofrimento. A gente ter dores, né? As dores sempre existem, mas a gente pode não sofrer por conta das dores. A gente pode deixar simplesmente as dores como ensinamentos, como ferramentas para o nosso processo de evolução, de transformação. A gente vai falar muito sobre isso ao longo desse capítulo. Né? E assim, antes de dar início, né, sempre agradecer, né, para vocês que estão acompanhando esse estudo, agradecer a quem está assistindo depois que fica gravado no IGTV, né, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Pois é, gente, lá no YouTube tá muito legal, cada dia tá aparecendo mais gente, né? Várias pessoas estão se inscrevendo no canal, se inscrevam, né? Vamos fazer esse canal crescer, deem o joinha lá nos vídeos. Né? Eu não sou muito dessa coisa de ficar pedindo, não, gente, mas é muito bom que a gente faça isso chegar para mais pessoas. É dessa maneira que faz com que chegue, né? Você dando joinha nos vídeos, fazendo algum comentário positivo, né, conversando com outras pessoas, chamando outras pessoas. Quanto mais gente se inscrever nesse canal, melhor, que aí vai ajudar lá os algoritmos do YouTube a fazer com que ele seja visto, né, os vídeos sejam vistos por mais pessoas. Né, agradecer quem está acompanhando lá pelo YouTube, né, sempre essa live que fica salva um pouco mais tarde, né, lá perto da hora do almoço, meio-dia e tal, eu coloco os vídeos lá também no YouTube, para que vocês tenham mais essa possibilidade. E o pessoal também que está acompanhando pelo podcast, né, do Para Além do Agora, tá todas as lives eu deixei lá, né, em formato MP3, né, para quem quiser ouvir, para quem quiser baixar, né, tudo isso é possível. Então, feitas essas considerações, a gente já pode ir para o que interessa, né, que hoje a gente vai iniciar o capítulo 2. O título do capítulo 2, gente, é sobre consciência. Consciência é o caminho para escapar do sofrimento. Hoje a gente vai ver o primeiro tópico do capítulo 2. O primeiro tópico do capítulo 2 diz assim: não crie mais sofrimento no presente. Não crie mais sofrimento no presente. O que a maioria das pessoas faz. A gente cria um monte de sofrimento no momento presente e a gente fica meio que viciado nisso, né? Sem se dar muita conta de que pode transformar isso, né? Então, vamos lá, fazer a leitura desse livro e eu vou trazer aqui uma série de outras reflexões, de boas referências, coisas que vão agregar bastante. Diz assim, é um questionamento, uma pergunta. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e de mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso, em vez de tentar evitar? E aí ele responde: a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele já começa logo indo direto ao ponto. A maior parte do sofrimento humano é desnecessário. É muito verdade isso aqui, gente. A gente sofre por tanta coisa que é desnecessária, que a gente poderia não sofrer. E aí ele fala, né, principalmente o Buda histórico, que a raiz da maior parte dos nossos sofrimentos está na ignorância. A ignorância é o oposto da consciência. Quando a gente cresce em consciência, a ignorância ela vai pouco a pouco sendo apagada, né? Ela vai sendo dissolvida, digamos assim, para que a consciência ela tome o seu lugar e nos preencha, né? Nós nos preenchemos pela consciência. Aí ele continua. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento
é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. Pois é, isso aqui eu já tinha comentado um pouco em lives anteriores. O que faz com que a gente fique preso, né, nos nossos sofrimentos é a resistência. A gente vai criando resistência e isso faz com que a gente fique preso. E aí o contrário da resistência é a aceitação. Quanto mais a gente aceita o que é, aceita o momento presente, a gente tem todas as ferramentas de transformação. Primeiro a transformação de si, para depois chegar na transformação ao do todo, né, do nosso redor. E aí ele continua. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. Isso daqui ele está indo bem direto ao ponto, bem sucinto. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. A gente julga a si, a gente julga os outros, a gente julga o acaso. No nível das emoções, é a negatividade. Essa negatividade, gente, tem formas clássicas da gente falar dessa negatividade. É aquela coisa do e se, né? Mas e se eu fizesse isso? E se fosse aquilo outro? Não, então, o que ainda eu acho ainda mais grave do que essa é aquele tal do tem que. A maioria das pessoas, gente, elas ficam tão presas, tão escravizadas pelo tal do tem que a vida delas não anda, não vai para frente. Elas ficam dizendo, eu tenho que pagar todas as contas, eu tenho que não sei o que mais, e essa coisa do tem que só mostra condicionamentos. Quando você tem um monte de tem que, são condicionamentos que a gente vai se colocando, e quando a gente vai crescendo em consciência, a gente pode se libertar deles. Mas sempre que eu falo sobre essa coisa do tem que, sempre me vem em mente uma figura maravilhosa, né, que me ensinou e ainda continua me ensinando muito, que é o Luiz Antônio Gasparetto. O Luiz Antônio Gasparetto foi um dos maiores comunicadores, né, da Rádio Vibe Mundial, né, que hoje ela é chamada assim, no tempo que ele estava entre nós, né, que ele já morreu há algum tempo, né, tem mais de 2 anos, no tempo, ainda ela se chamava só Rádio Mundial. Ele falava muito sobre isso, né, você tem que, e aí ele dizia, você não tem que coisa nenhuma, você não tem que nada. Quando a gente toma consciência de que a gente não tem que nada, isso é o começo, né, dessa libertação nesse nível emocional, da negatividade. Isso é muito legal, gente. Procurem absorver isso que eu estou falando agora, porque é muito transformador. E aí ele fala, o sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Isso aqui ele fala isso de formas variadas, mas sempre chegando nesse mesmo ponto. A nossa mente é o nosso maior empecilho para viver o momento presente. A gente precisa transcender essa mente tão barulhenta que nos afasta do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Aqui, gente, praticamente é o resumo de tudo aquilo que eu trouxe para falar hoje. Como é que a gente faz para não criar mais sofrimento no agora, no momento presente? É a gente não ficar tão preso, tão viciado nessa mente barulhenta. Se a gente se libertar dessa mente tão incessante, a gente consegue evitar criar mais problemas, criar mais sofrimento para o agora, para o momento presente. Uma das coisas que eu não comentei, pessoal, é que essa parte do livro, né, do capítulo 2, ela tem uma linguagem muito simples, uma linguagem muito acessível. O capítulo 2, se for comparar com o capítulo 1, a meu ver, ele é mais fácil de compreender. Eu tenho a impressão de que a gente não vai assim levar tanto tempo assim para encerrar o capítulo 2 desse livro, porque é uma linguagem muito simples.
Ele colocou de uma forma bem acessível, muito didática. Vocês vão perceber como é super didática a forma com que ele escreveu esse capítulo. Né? E ele continua: porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora? E ele responde: porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro. E assim, ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. É muito legal isso aqui que ele fala, gente, sobre o tanto que o momento presente, o agora, ele pode ser assustador. Isso aqui, numa live anterior, eu fiz um breve exercício aqui com vocês, dizendo assim: quando você se concentra totalmente no agora e você bota toda a sua concentração nesse momento, agora que você está aqui ouvindo, você percebe que não tem sofrimentos enormes na sua vida. Mesmo que você esteja passando por sofrimentos, quando você coloca toda a sua energia, todo o seu foco no agora, você consegue perceber que esses sofrimentos eles estão relacionados ou com o passado ou com projeções para o futuro. É assim que acontece. Se você se fizer realmente esse exercício com sinceridade, com verdade, você vai perceber isso. Que os sofrimentos que a gente tem são presos a experiências que já vivemos antes, né, no passado, ou projeções que a gente coloca em relação ao futuro. Portanto, gente, vamos desenvolver essa consciência de que a solução, digamos assim, para praticamente todos os nossos problemas está de a gente se conectar com o agora, vivendo o momento presente. Essa é a proposta desse livro do Eckhart Tolle e a minha ao falar sobre essa obra magnífica. Aqui, gente, são os condicionamentos. Essa parte do livro eu vou até ler outra vez. Ó, e tanto passado quanto o futuro, e assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Nós somos condicionados a viver a partir desse tempo, né? Do ontem, do amanhã, do ano que vem. Isso tudo a gente criou. Nós, como humanos, a gente criou isso. Mas o tempo, um monte de gente fala sobre isso. Até mesmo os físicos quânticos, né, que estudam essas coisas muito a fundo, eles falam que o tempo em si ele não existe, ele faz parte da dimensão, né, do espaço-tempo, né? E que a gente coloca isso de uma forma muito abstrata, mas na realidade o tempo é só uma construção nossa, né? Na realidade, gente, assim, eu que estudo física, né, já li muita coisa sobre isso. A questão que a gente quantifica, né, do tempo, ela tem a ver até com tipo uma reação química. Lá não estou me lembrando agora de qual é o elemento, mas é tipo uma reação química de tantas vezes que ela acontece e aí foi contabilizado como sendo um segundo. Ou seja, a gente constrói, somos nós que construímos essa questão do tempo, né? Mas o tempo em si, ele é uma ilusão. Quando a gente consegue sair disso, pronto, a gente está preparado para viver o agora. E aí, continuando aqui a leitura. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas "que horas são?" ou "que dia é hoje?" teriam algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora. A hora é agora. O que é que mais existe? Isso aqui, gente, é tão bonito. É o que eu estava comentando agora há pouco. Tem a ver com isso, né? A gente ter consciência, né, do momento presente, né? A gente faz com que a gente não fique nessa noia de ficar se transportando para o futuro ou para o passado, né? E aí, assim, o que ele fala sobre é isso aqui, né? Que os animais eles têm uma conexão muito maior do que a nossa com o momento presente. Eles sabem viver o presente com muito mais plenitude, com muito mais inteireza do que nós. E aí ele continua: ó, não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa.
Ou seja, a gente é dominado por essa coisa da mágoa e aí a gente fica ilhado, né? Essa coisa sobre a mágoa, gente, eu queria abrir um parêntese, porque eu acho lindo assim, a gente refletir com mais profundidade sobre o que vem a ser a mágoa, né? A mágoa, talvez você já tenha lido sobre isso, visto alguma coisa, ela, se você quebrar a palavra, é como se fosse má água, né? Má água. É tipo a água do seu corpo, ela estando intoxicada. Ela estando intoxicada pelos nossos condicionamentos, pelos nossos sofrimentos, por aquilo que a gente deixou ficar apodrecido dentro de nós. E aí essa água que está circulando é uma água meio fétida, uma água que a gente adoece. E às vezes, muitas vezes na realidade, essa mágoa ela se transforma em doenças no nosso corpo. Eu já comentei em lives anteriores que as nossas doenças, de modo geral, elas podem ser explicadas pela metafísica, que ela explica psicologicamente, emocionalmente, a origem das doenças. As doenças relacionadas com a circulação, boa parte delas tem uma relação direta com a mágoa. Então reflita sobre isso. Isso que eu estou falando aqui é muito profundo, gente. Eu ainda vou me aprofundar muito mais nisso aqui mais para frente, quando a gente estiver no capítulo que aborda muito essa questão do nosso corpo. E o quanto o nosso corpo adoece pelos nossos adoecimentos psíquicos e emocionais. Tem um texto, gente, que eu queria... É muito curtinho esse texto. Eu queria ler aqui para vocês. Eu vou colocar também na descrição, né, lá do YouTube. Né, eu vou colocar ele na íntegra lá na descrição do YouTube. E juntamente com um podcast que eu gravei, já tem um tempo, acho que já tem mais de um ano que eu gravei esse podcast, lá no meu canal do Para Além do Agora, refletindo a partir desse texto aqui que eu vou ler agora, gente. Então, quem ainda não ouviu, né, que eu sei que é a maioria, dê uma passadinha lá depois no YouTube e leia tanto o texto quanto escute esse podcast. A gente vai trazer uns insights muito bacanas para vocês. É um texto do Mário Sérgio Cortella, do seu livro, né, uma coleção de 4 livros, chamada Pensar Bem Nos Faz Bem, né, que esse é tipo um bordão que ele utiliza na rádio CBN. Ele participa da rádio CBN com um quadro chamado Academia CBN, que são tipo pílulas de sabedoria. São 2 minutinhos que ele traz uma frase e faz uma reflexão bem interessante, levando para o cotidiano a partir dessa frase. Então era um texto muito curtinho, que é tipo uma transcrição de uma dessas pílulas de sabedoria. O título do texto é Mágoa, que está nessa coleção do Pensar Bem Nos Faz Bem. Diz o seguinte: ó, quantas vezes imaginamos a mágoa como aquilo que temos direito de ter e de levar para sempre? Isso nos deixa um pouco amargos. Mágoa em relação ao que fizeram, em relação ao professor que falou algo ou que deu uma nota baixa. Mágoa em relação a alguém que nos ofendeu e isso gerou raiva. O memorialista e médico Pedro Nava, no seu livro Baú de Ossos, ele diz: eu não tenho ódio, eu tenho memória. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Isto é, eu não estou odiando, mas alguma coisa não consigo esquecer. Algumas coisas eu não quero esquecer. Algumas coisas não devem ser esquecidas. A ofensa que encontrou terreno para a humilhação, a capacidade de machucar alguém, ou com violência física ou simbólica, o massacre produzido sobre uma comunidade, etc. Não é para se ter ódio, mas é para se ter memória, que serve também para que não sejamos capazes de repetir ou de admitir que se repita aquilo que conosco fizeram. A mágoa, quando persiste por muito tempo, é incapaz de se transformar numa memória positiva, porque fica o tempo todo marcado pela raiva. E a literatura, como no caso do Pedro Nava, nos oferece alguns caminhos de meditação, de reflexão, para fazer da memória uma grande escada. Ou seja, gente, isso aqui que ele está falando é uma outra maneira, uma outra linguagem para que a gente se dissocie, para que a gente se limpe, né, desse passado que está nos atormentando, para que a gente se conecte com o momento presente,
com o aqui e agora. Ou seja, ele fala, né, que eu não tenho ódio, eu tenho memória. Nós precisamos, gente, fazer com que o passado se transforme apenas em memória. Os processos terapêuticos, gente, eu falo isso até como psicanalista. Os processos terapêuticos, qual é o grande objetivo, né? Quando você vai para um psicanalista, o que você quer objetivamente alcançar? Você quer que aquilo que foi sofrimento, que está lhe perseguindo há muito tempo, que foi lá do passado, de muito tempo atrás, você quer que aquilo não gere mais sofrimento no agora, no momento presente. Então, quando você começa a falar sobre eles, a colocar todo esse sofrimento para fora e vai sendo adequadamente orientado pelo seu psicanalista, ele vai fazer com que aquele sofrimento ele seja ressignificado. Essa é a palavra mais técnica, é a ressignificação. O que significa ressignificação? É você dar um novo significado a partir da consciência que você tem no agora, no momento presente, que faz com que aquela experiência que foi de dor, de sofrimento, ela não mais o seja. Mas o que acontece? A gente não vai esquecer. Tipo assim, uma pessoa sacaneou com você por anos e anos a fio, você vai esquecer? Impossível, né? É tipo assim, para você esquecer teria que ter um problema cerebral, teria que arrancar um pedaço do seu cérebro que está relacionado com a memória para você esquecer. Ninguém esquece. A gente transforma em memória. O objetivo, gente, de uma terapia é esse. É fazer com que aquela experiência que foi muito dolorosa e que ainda hoje faz com que você sinta dor, sofra, ela se transforme apenas numa memória. Inclusive, gente, os professores, quando falam sobre isso, né, e eles nos dão aulas ensinando esses processos todos, eles dizem uma coisa que é muito profunda. Se você gravar só isso, nessa live de hoje, eu já me dou por mais do que satisfeito. Eu já terei, assim, ido além do meu próprio objetivo. Ele diz o seguinte, ó, quando é que você sabe, quando é que você sabe que uma pessoa obteve êxito no seu processo de terapia? Você sabe quando você conta para ela daquela experiência que foi mais dolorosa, que foi mais assim, massacrante, digamos assim, e aquilo já não mais é sentido como algo pesado. Ela simplesmente lembra, aconteceu. Isso foi uma coisa que aconteceu tempos atrás. Se isso acontecer, pronto. A terapia já valeu. A terapia chegou no seu objetivo. É você transformar aquilo que foi sofrimento, que foi muito pesado, em memória. Então, que a gente consiga isso, que a gente consiga olhar para as coisas que até hoje nos perseguem, que nos fazem sofrer, e a gente transforme isso em memória. Mas para a gente conseguir isso, gente, é preciso autoconhecimento. É preciso a gente buscar. Inclusive, quando uma coisa é muito grande, quando a gente sabe que não consegue ir sozinho, ter a humildade de buscar terapia. A gente realmente ter essa consciência, poxa, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar uma terapia, eu vou fazer uma terapia. E assim a gente conseguir transcender. E a gente conseguir fazer com que essa coisa do passado se transforme em memória. Então, gente, essa é uma reflexão muito boa. Só lembrando, né, que eu vou colocar esse texto que eu li lá na descrição do YouTube, juntamente com esse podcast que eu gravei, que eu falo uma série de outras coisas que eu não estou falando agora, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro texto, né? Que diz assim, né? Imagine... Não, isso aqui eu já li, vou passar para a parte seguinte. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro. Algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Ou seja, isso aqui que eu estou lendo, né, do Eckhart Tolle, são as mesmas coisas que eu tinha comentado agora há pouco.
né? Ou seja, o que ele está falando aqui, gente, é quando você relaciona a questão do tempo com o nosso sofrimento, é uma visão muito, sei lá, utilitarista, sabe, do tempo. A gente vê o tempo como sendo algo para a gente fazer coisas, né? O nosso tempo é utilizado para fazer isso, fazer aquilo, fazer mil e uma coisas. Mas o nosso tempo, gente, é preciso a gente compreender bem que o nosso tempo é a nossa própria vida. Eu sempre questiono aquele velho ditado, né, que diz o tempo é dinheiro. Não, gente, o tempo não é dinheiro, o nosso tempo é a nossa vida. Cada segundo que passa é um segundo a menos da nossa existência. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro do mestre Rubem Alves. O Rubem Alves, toda vida que fazia aniversário, ele dizia, né? As pessoas comemoravam, oh, mais um ano de vida, né? E aí ele dizia, não, gente, não é mais um ano de vida, é menos um ano, né? Tipo, uma frase famosa dele é quando ele estava com, já para fazer 80 anos, né? Já perto da morte dele, ele dizia, eu não tenho 80 anos, né? Eu não estou fazendo 80 anos, são os anos que eu não tenho mais. Aí ele dizia, quantos eu tenho para frente? Eu não sei. Quando ele fala quantos anos eu tenho, ele sempre dizia, eu não sei. É o para frente. Tipo, o que a gente já viveu está no passado. A gente tem que sempre ver o passado só como memória. Quando ele fala isso, né, o Rubem Alves, e que tem essa percepção genial, se a gente colocar isso para a nossa vida, a gente vê com muito mais valor cada segundo, cada momento da nossa vida. A gente passa a dar muito mais valor. Porque se você se perguntar quantos anos eu tenho, quantos anos você tem, não dá para saber. A gente não sabe o dia que a gente vai partir desse mundo. A gente sabe o que a gente já viveu. O que a gente já viveu, a gente transforma em memória. E que a gente consiga fazer com que sejam memórias boas. O nosso trabalho aqui é se trabalhar, né, internamente para que o nosso passado sejam boas memórias. A gente transforma o nosso passado, aquilo que a gente já viveu, em boas memórias. E aí ele continua. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tenha uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Essa frase é linda, gente. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisa lidar com aspectos práticos da sua vida. O que ele está falando aqui? Tipo assim, alguém perguntar para você sobre qual é a sua formação, por exemplo, né? Aí você diz, eu me formei nisso, nisso, naquilo, outro. Isso são pequenos momentos que você se dirige, né? Você mentalmente se dirige ao passado, mas só por um breve instante, porque foi necessário. A mesma coisa para o futuro, né? Você está fazendo um curso, né? É tipo assim, você está em qual semestre? Aí você diz, eu estou no terceiro. E aí você vai se formar quando? O curso tem 8 semestres, então daqui a 5 semestres. Você está se projetando para o futuro, mas por um momento muito breve, porque foi necessário. É disso que ele está falando aqui. Isso está maravilhoso. Quem consegue isso está muito bem nessa questão de elevação de consciência, porque está vivendo agora e transita para o passado e para o futuro em pequenos momentos, porque são necessários, né? Porque precisa fazer esse exercício mental de ir para o passado ou para o futuro. E aí ele continua. Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é e sempre será agora? Renda-se ao que é. Diga sim para a vida e veja como de repente a vida começa a trabalhar mais a seu favor em vez de contra você. Essa frase aqui, gente, ela é tão legal quando ele diz, ó, diga sim para a vida. Quando eu leio isso, eu me lembro de um dos filmes que eu mais gostei de assistir até hoje. O nome do filme, gente, principalmente para quem ainda não assistiu,
Eu vou falar rapidamente sobre ele, eu não vou ficar aqui dando spoiler, não. O nome do filme é Sim, Senhor, do grande ator Jim Carrey, né? Um ator que predominantemente fez filmes de comédia, né? O ator Jim Carrey, ele tem esse filme chamado Sim, Senhor, no qual ele, tipo assim, é como se fosse um trato, né? Ele era um cara que, enfim, tinha uma vida totalmente desregrada, né? Totalmente infeliz, né? E aí ele faz tipo uma aposta, né, de que tudo aquilo que falassem pra ele, tudo aquilo que pedissem pra ele diria sim pra tudo. Ele não poderia dizer não. E aí mostra assim, a loucura que ficou a vida dele no primeiro momento, mas o quanto ao longo do filme, né, que ele ia dizendo sim pra tudo, ele foi descobrindo o seu lado mais autêntico, o seu lado mais verdadeiro. E aí a grande mensagem desse filme tem a ver com isso. Quando você diz sim para as experiências, para tudo aquilo que a vida coloca, você vai sendo direcionado pouco a pouco para a sua essência, para quem você é como ser. Então, esse convite da Castole é assim, eu não sei, né? Mas esse filme bebe muito dessa fonte, sabe? De que a gente, quando diz sim, a gente chega, né, nesse nível da autenticidade, da gente ser quem nós somos. Então fica essa super dica de filme, gente. Filme Sim Senhor, do Jimmy Carrey. E aqui ele já vai se encaminhando, né, para a parte final desse tópico. Né? Como eu falei, gente, essa parte do livro é muito didática, né? É uma escrita muito simples, bem compreensível, né? A gente não vai assim se deter tanto, né, nela. Não vai precisar esmiuçar tanto, porque já está escrito de uma forma super simples. E aqui já vai chegando a parte final, né, desse tópico, que vem um questionamento, né? Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. E aí ele fala, as coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o movimento, quer dizer, o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. O que ele está falando aqui, gente, são coisas que eu já comentei um pouco antes, né? De que quando a gente se coloca no agora, no momento presente, a gente entra num estado de paz, a gente entra num estado de serenidade. E essa serenidade faz com que a gente ganhe discernimento para fazer escolhas melhores, para tomar melhores decisões. Então, ele fala, né? Permita-se viver no momento atual. É muito legal isso, gente, porque quando a gente faz esse movimento, aquilo que é dito como questionamento, né? Às vezes o momento atual é inaceitável, desagradável, terrível. A gente transforma isso. Quando a gente vê que tá tudo certo, né? Que tudo é como é, tudo é como é para ser, a gente entra no estado de paz, de mais serenidade. E aí ele fala: aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele e não contra ele. Torne-se, torne um amigo ou um aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como que por um milagre. Isso daqui, gente, é tão bonito. A gente pode levar para o nosso momento atual, para a nossa vida nesse momento de pandemia do coronavírus, né? As pessoas, muitas vezes elas ficam em uma ansiedade imensa, querendo que a coisa acabe logo, querendo voltar ao normal, entre aspas, né? Porque o que a gente vivia antes da pandemia não tinha nada de normal. Era uma vida extremamente robotizada, era uma vida extremamente consumista. E esse normal, eu quero mesmo que ele não volte. Porque se as pessoas, depois que essa pandemia passar, acabar, voltarem para aqueles mesmos padrões
de superconsumismo, de vida robótica, os grandes ensinamentos possíveis que essa pandemia nos trouxe vão para o beleléu, como se diz, né? Porque, a meu ver, o grande ensinamento, né, dessa pandemia, desse período todo de recolhimento em casa, é a gente se voltar cada vez mais para a simplicidade, gente. A simplicidade, para mim, é praticamente um bordão da minha vida. A simplicidade é o caminho para quem quer viver em harmonia com a sociedade, com o tempo, com os animais. Os seres que eu percebo isso, os seres que têm mais harmonia, mais felicidade, que demonstram ser realmente felizes, são as pessoas mais simples. Elas não precisam de muitas coisas. Elas se contentam com o necessário. Para elas, o necessário é o suficiente para que elas tenham uma vida plena, uma vida feliz, né? Isso aí, falando isso, até me lembrei, né, de que na matemática as coisas elas são ditas dessa forma, né? Quando você quer demonstrar alguma coisa, você sempre diz, né, a condição é necessária e suficiente, né, para alguma coisa acontecer. A meu ver seria isso, a condição necessária e suficiente para nós é a simplicidade, a gente ter aquilo que é o básico para que a gente tenha uma vida feliz, né? Isso eu já comentei um pouco nas lives anteriores, né? A gente levando isso para o nosso momento atual, gente, é muito bacana, né? Porque a gente vai aceitando, nesse processo de trabalhar a aceitação, faz com que a gente saiba que nem tudo é como a gente quer, né? E falando isso, eu até fiz uma observação aqui, né, de uma das músicas que eu mais gosto, né, que é do Capital Inicial, né? O nome da música é Não Olhe Pra Trás. É uma música super conhecida, toca na rádio direto. Uma das frases dela que é brilhante diz assim, né? Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de um outro jeito. Ou seja, quando você fica fixo numa linha de pensamento, você não consegue enxergar novas soluções. Você não consegue enxergar novos caminhos, novas saídas. E aí você fica preso, né? Mas quando você aceita que as coisas não são do jeito que você quer, pronto, você está livre. Você liberta a sua mente. E mais do que isso, você aciona dentro de si um processo de criatividade para você criar novas realidades, novas soluções, novas saídas. Essa música, gente, do Capital Inicial, né? Não Olhe Para Trás. Eu sempre falo que ela, para mim, é a música mais perfeita, né? Música brasileira, para falar sobre o perfeccionismo. As pessoas que são perfeccionistas, elas querem tudo do jeito delas, né? Não pode sair nada do script que elas projetaram, que elas construíram. Porque se sair, pronto, elas entram num desequilíbrio imenso e sofrem pra caramba. E nesse sofrimento, assim, a vivência do agora vai para o espaço, né? Então, que a gente consiga pegar essa mensagem tão bonita, né? De que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer, a gente consegue transcender e a gente consegue, mesmo nas situações que ele coloca aqui, né? Inaceitáveis, desagradáveis, terríveis, a gente consegue transcender tudo isso e ter mais paz de espírito. Pode parecer contraditório, gente, mas não é. Tipo, a gente está vivendo uma pandemia. É muito sofrimento. Eu tenho consciência, gente, do sofrimento que milhões e milhões de pessoas estão passando, nas famílias principalmente, porque tem pessoas que estão morrendo e fica aquele buraco, né, da ausência da pessoa. Mas quando você aceita essas coisas como são, porque nessa linguagem que é colocada aqui, que é muito voltada para a espiritualidade, as coisas são como são, quando você realmente internaliza isso, pode ser a coisa mais terrível, mas você não perde a sua serenidade, você não perde a sua paz de espírito. Não é fácil, mas é possível. Então, gente, fica essa reflexão bem profunda, né, para a gente encerrar, né, essa introdução para o capítulo 2, né, desse livro do Eckhart Tolle. Né, e amanhã a gente vai continuar falando sobre essa questão de não mais sofrer no momento presente. E a gente vai passar para o outro tópico, né, do livro, que diz assim, ó, dissolvendo o sofrimento do passado. Ele vai ensinar, né, nessa parte do capítulo,
formas de a gente dissolver aquilo que estava no passado. Então, amanhã a gente vai acompanhar, vou trazer uma série de reflexões, né, que vão nos ajudar a compreender melhor tudo isso. Né? Só lembrando que essas coisas que eu citei, que eu coloquei aqui, vão estar lá no YouTube, né? Se você quiser ler depois, né, compartilhar com seus amigos, fique à vontade, tá ok? Então, um grande abraço e até amanhã.